Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Estamos na aula de número 29 e hoje nós vamos resolver a sua atividade número 12 a respeito de força de atrito. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro exercício diz assim, ó. Dois amigos, Caio e André, estão tentando arrastar juntos uma caixa de 400 kg, inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e o solo vale 0,4. Caio puxa a caixa para a esquerda com uma força horizontal constante de 500 newtons, ao mesmo tempo que André empurra a caixa também para a esquerda com uma força também horizontal. Adotando gravidade de 10 metros por segundo quadrado, a caixa só iniciará o escorregamento sobre o solo se André aplicar uma força em newtons de módulo maior do que... Muito bem, a gente está analisando exatamente o estado em que, na iminência do movimento, seria quando nós temos a força de atrito estático máxima. Lembrando que a força de atrito estática, né, é aquela quando o móvel está em repouso e ela é variável à medida que eu aplico uma força de ação sobre o móvel. Né? Então, a força de atrito é uma força de reação. Ela só vai aparecer à medida que eu aplico uma força de ação até chegar no limite da iminência do movimento. É justamente esse ponto que a gente vai analisar. A força de atrito estático máxima que está presente ali naquela caixa. Bom, então, para que ele entre em movimento, né, a força tem que ser ligeiramente maior, né, a força aplicada tem que ser ligeiramente maior do que a força de atrito estático máxima. Né? Então vamos calcular aí qual seria essa força de atrito. Muito bem, a força aplicada ela é a soma das forças de Caio e de André. E a força de atrito ela é dada pelo μ estático vezes a normal. Normal a gente calcula como se fosse a força-peso, né? Porque o plano está na horizontal, então ambas têm a mesma intensidade. E aí nós podemos substituir os valores. Né? A força de Caio está no enunciado ali em cima, 500 newtons, né? Muito bem, o μ vale 0,4, a massa ele deu 400 kg e a aceleração da gravidade igual a 10. Então, substituindo todos os valores, nós podemos facilmente calcular que a força que o André teria que fazer para que as duas forças, né, para que esteja na iminência do movimento, seria 1.100 newtons. Então, respondendo a pergunta novamente, adotando-se a gravidade como 10 metros por segundo, a caixa só iniciará o escorregamento sobre o solo se André aplicar uma força ligeiramente maior do que 1.100 newtons, mole, mole, fácil, fácil. Essa estava tranquila, né, pessoal? Parece grande, assustadora, mas é super de boa. Próxima questão falava assim, ó. Uma caixa de 0,4 kg está sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito entre eles é de 0,2 para o estático e 0,15 para o dinâmico. Então, ao aplicarmos uma força horizontal de intensidade igual a 0,5 newtons, dado a gravidade de 10 metros por segundo quadrado, qual é o módulo da força de atrito que surge na xícara? Força de atrito, a gente já sabe da fórmula, né? É μ vezes normal. Nesse caso, vamos fazer logo para os dois, né? Calcular quanto que é o estático e quanto que é a força de atrito dinâmica. Então, força de atrito estático máxima é dado pelo μ estático, né? Vezes aí a massa vezes gravidade, que é como a gente calcula normal quando está num plano horizontal. Tudo bem? Então, substituindo os valores que ele deu para a gente, né? O μ estático vale 0,2, a massa 0,4 e a aceleração da gravidade 10, nós temos que a força de atrito estático máximo é de 0,8. E fazendo a mesma coisa aí para agora calculando dinâmico, né? A força de atrito dinâmica ela é dada pelo μ dinâmico vezes a normal. Substituindo os valores, nós temos que o μ dinâmico é 0,15 e os demais aí prevalecem, né? A massa 0,4, a gravidade 10 metros por segundo quadrado. Então, encontramos aí que a força de atrito dinâmica é igual a 0,6 newtons. Muito bem. Então, ele pergunta aí qual que é o módulo da força de atrito que surge na xícara quando ele aplica uma força de intensidade de 0,5 newtons. Aí eu pergunto para você, sabendo que a força de atrito estático é 0,8 e a dinâmica 0,6, esse móvel, né, esse corpo vai estar em movimento? Ele vai entrar em movimento? Não, ele não vai entrar em movimento, porque nesse caso a força que ele aplica é menor do que a força de atrito estática máxima que está sobre o corpo. Nesse caso, a gente tem que lembrar novamente que a força de atrito estático ela é variável, né? Ela é uma força de reação e varia à medida que eu aplico a minha força de ação. Então, nesse caso aí, se eu aplicar uma força de 0,5 newtons, o objeto permanece em repouso.
E é lógico a gente pensar que a força que ele aplica tem que ser igual à força de atrito. Ora, ele não se movimenta. Então, a força de atrito vale 0,5 também. Tudo bem? Muito bem, aí você ia marcar lá no gabarito, ele falava assim, ó, para marcação no gabarito, escreva apenas o valor numérico colocando centena, dezena e unidade. Após efetuar todos os cálculos, multiplique o resultado encontrado por 1000 e despreze a parte fracionária caso exista. De onde é que veio isso? Isso não veio da cabeça do professor André. Tá? Nas provas de vestibular, quando a gente faz questões do tipo B, comumente aparece esse enunciado ali. Né? Às vezes aparece uma questão em que o resultado aparece com uma vírgula e o próprio enunciado pede para você fazer a multiplicação por 1000 ou dividir por 10, ou seja lá o que for, a gente tem que ficar atento ao que o enunciado da questão fala. Tá? E por que centena, dezena, unidade? Porque lá, quando você vai marcar ali na folha de respostas, lá do gabarito, esse é um padrão do CESP, tá? Que aplica a prova do PAS de vocês, aqui do Distrito Federal. Então, nós temos ali que as questões do tipo A, a gente marca a bolinha, se é certo ou se é errado. Mas as questões do tipo B, ele exige que a gente marque a bolinha numa outra coluna à parte, em que tem ali descrito ali, centena, dezena e unidade. E a gente tem que preencher a bolinha de acordo com os nossos valores. Então, como ele pediu para multiplicar por 1000, está aqui, Então, a gente tinha achado que a força deveria também ser 0,5 multiplicado por 1000, então nós temos o valor de 500. Então, você deveria ir lá no gabarito, no cartão de respostas e marcar 500. Mas você ia marcar bonitinho, Porque eu estou com o mouse, está um pouco complicado de pintar. Mas você ia fazer isso com a caneta esferográfica preta, transparente, tá bom? A caneta tem que ser de tinta preta, ela tem que ser transparente, Bom, então é por isso, tá? Por isso que eu coloquei nos comandos das questões, para que vocês se acostumem com isso e vai ser comumente ser usado nas nossas avaliações também. Tudo bem? Então vamos para frente, que atrás vem gente. Letra B falava assim, qual seria a aceleração do movimento da xícara se a força aplicada tivesse 1 newton de intensidade? Então a gente já calculou a força de atrito dinâmico, Então já posso colocar aqui para vocês, ela vale 0,6 newtons, e aqui ele dá um segundo caso, quando a força é de 1 newton, o que vai acontecer com esse corpo? Bom, nós temos a força de atrito que empurra para o lado contrário. Ele já afirmou para a gente que esse corpo está em movimento. Então, obviamente, que a gente está falando da força de atrito dinâmica, que também, que nesse caso teria intensidade de 0,6. Então, bom, eu quero saber qual que é a aceleração de um corpo, Então, eu tenho que fazer uma análise vetorial, saber qual que é a força que está sendo aplicada, a força resultante que está sendo aplicada sobre esse corpo. Então, fazendo aí a análise vetorial, nós temos que a força resultante vai ser o somatório desses dois vetores, Tanto da força F com a força de atrito dinâmico, nesse caso. Adotando para a direita como sendo positivo, então nós temos aí que a força resultante vai ser a força F positiva menos a força de atrito, que ela aponta no sentido contrário ao movimento, por isso o sinal negativo. E a força resultante é dado pela massa vezes a aceleração, então está aqui, é daqui que a gente vai tirar. A massa ele deu 0,4 e substituindo os valores da força 1 newton, força de atrito 0,6, então nós podemos isolar aí a aceleração e encontramos o valor de 1 metro por segundo ao quadrado. Novamente, lá em cima ele estava pedindo assim, para a marcação no gabarito, escreva apenas o valor numérico colocando centena, dezena e unidade. Então, como que você ia preencher? Você teria que preencher como sendo 0, 0, 1, tá bom? 0 na centena, 0 na dezena e 1 na unidade. Tá? Essa daqui seria a resposta do gabarito, lá que você vai colocar no Google Forms. No Google Forms nós não temos como colocar ali para você marcar bolinha no Google Forms. É um pouco complicado isso. Então você iria apenas escrever, e nesse caso eu peço para vocês tomem muito cuidado em não colocar espaços, tá? Se você colocar um espaço aqui antes ou depois, ou colocar um ponto no final, provavelmente vai dar como errado a questão e vai dar muito retrabalho para a gente, Você vai ver que está errado, vai mandar para mim de novo, vai mandar outro e-mail, e aí isso só vai demorar, vai atrasar esse processo de correção, tá bom? Então tenham muito cuidado para não colocar nem espaços, nem qualquer tipo de pontuação. Se ele pediu apenas o valor numérico, é apenas número. Tudo bem? Então beleza, vamos para frente.